da proposta de criação do Fundo Estadual para o Financiamento de Obras e Infraestrutura Estratégica para Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Relata aqui a minuta que o objetivo dessa proposta é viabilizar a realização de projetos, bem como a aplicação de recursos de modo a dar suporte financeiro e auxiliar as melhorias na infraestrutura estratégica de desenvolvimento de obras do Estado do Espírito Santo, por meio de recursos provenientes das parcelas retroativas do acordo firmado entre a ANP e a Petrobras para a resolução da questão relativa ao Parque das Baleias. Para o telespectador que está em casa nos entender, no início da atual legislatura, essa casa anuiu como um projeto, a partir de um estudo que foi feito junto aos auditores do Estado, auditores fiscais do Estado, gerando a possibilidade de unificação do Parque das Baleias. Isto fez com que houvesse uma parcela retroativa, uma parcela pretérita que não foi paga àquele tempo e que está sendo paga. Nós já temos mais de 700 milhões depositados na conta atualmente do Estado. E o projeto de lei do Governo do Estado é um projeto de lei importante que visa criar o Fundo Estadual para o Financiamento de Obras e Infraestrutura Estratégica. Imediatamente iniciamos nessa casa, com o apoio desse plenário, uma frente parlamentar para discutir a destinação desses recursos, que ficou conhecida como a Frente Parlamentar dos Recursos do Fundo Soberano e do Fundo de Investimentos. Reconhecemos a importância dessa matéria, mas a partir da oitiva de especialistas, a partir da oitiva de técnicos financeiros, a oitiva de consultores jurídicos, consultores em finanças públicas, auditores do Estado, e o próprio grupo de trabalho do Estado, ficou patente que há necessidade de um aprimoramento dessa medida, dessa proposta legislativa nessa casa. Gostaria de parabenizar o amadurecimento da política capixaba, que diante das dificuldades vividas pela economia política de todo o Brasil, teve a sapiência de elaborar um projeto de lei que visa a garantia futura de nossas finanças e também crescimento econômico sustentável fora das commodities. Com o projeto voltado a fazer uma espécie de poupança futura que possa absorver impactos da perda de arrecadação de royalties do petróleo, investindo no fomento do desenvolvimento sustentável nas diversas outras ramas, dá um salto à frente dos demais estados brasileiros, demonstrando maturidade fiscal e responsabilidade com a população. Nós estamos trabalhando uma política que pensa, pessoal, no futuro, nos investimentos a longo prazo, de garantia de emprego e renda de cada cidadão. Eu estranho muito, porque, primeiro, essa matéria não deveria ter entrado em regime de urgência. Segundo, como ela entrou em regime de urgência, é muito óbvio, e isso ficou muito claro, que o relator nem leu as emendas, porque a maioria delas chegou agora. Então, como se rejeita aquilo que nem foi apreciado no sentido de, pelo menos, ler essas emendas? Porque é claro que o projeto, os alunos que estão aí, talvez não entenderam o que nós estamos votando, é o Fundo Soberano. É o dinheiro oriundo do petróleo que deveria ser guardado para as futuras gerações. A Noruega faz muito bem isso. E se diz que o governo do Estado se inspirou no modelo norueguês. É louvável que o governo do Estado esteja preocupado em guardar dinheiro dos royalties do petróleo para futuras gerações, porque, é claro, um recurso natural, ele não pertence a quem está aqui agora, é um recurso do país, nós não podemos gastá-lo todo e não deixar nada para as futuras gerações. Mas esse projeto, no final das contas, ele está criando 3 fundos, um de poupança a longo prazo, um que permite o governo, em casos de crise, pegar uma parte desse dinheiro, e outro que permite, daqui a 15 anos, o governo usar parte disso para infraestrutura. Claro que melhor esse projeto do que nenhum. No entanto, é bom ficar claro que este projeto, este fundo, ele poderá ser modificado pelo futuro governador, por este governador mesmo. Não há garantia nenhuma de que este fundo realmente cumprirá com os seus objetivos.
merece todos os nossos elogios, porque o governo não teria obrigação nenhuma de criar esse fundo. Mas uma vez criado, então que nós coloquemos sim todos os mecanismos possíveis para que haja transparência e boa gestão desse fundo. Mais uma vez eu digo, a iniciativa do governo é louvável, ela é pioneira inclusive no país, mas é necessário sim que alguns desses pontos sejam melhorados, isto é fundamental. Aprovamos o projeto do Fundo Soberano e também da infraestrutura. E coube aos parlamentares que se debruçaram sobre aquela matéria fazer suas emendas que achavam necessárias depois de um prévio estudo. Um prévio não, foi até um estudo bastante aprimorado, graças à frente parlamentar presidida pelo deputado Lourenço Pasolini, que abriu a mente de muitos parlamentares e abriu a mente também dos capixabas sobre a importância desse fundo. Um aporte que no decorrer de 20 anos vai girar algo em torno de 10 bilhões de reais. Então, coube a nós parlamentares, a muitos parlamentares, fazer as suas emendas, porque nós entendemos e víamos que a legislação, as duas legislações, mas principalmente a legislação que contemplava o Fundo Soberano, ela chegou aqui incompleta. Acreditamos que tivesse chegado incompleta. Por isso a nossa dedicação em fazermos as nossas emendas relacionadas ao controle daquele investimento, a fiscalização, mas principalmente a administração, porque é uma importância significativa e que vai servir para as futuras gerações. E eu sempre estava falando, que não era nem para os nossos filhos, mas para os nossos netos e bisnetos, dada a magnitude desse valor e a forma que essa legislação veio até essa casa. E eu aqui louvo até a atitude do governo do Estado, porque é algo assim de tirar o chapéu, né? O governo poderia, obviamente, abrir mão do fundo e fazer a utilização dentro da lei daquele recurso que estava chegando, que é um aporte precioso. Nunca tivemos um advento como esse, diferentemente de todo o país, temos um recurso, o Espírito Santo tem esse recurso, e um recurso para ser aplicado no crescimento e no desenvolvimento de nosso Estado e na poupança de gerações futuras. Então, é um fato inédito que outros estados não se encontram com essa vantagem. Por isso, requer de todos nós uma preocupação muito grande, e por isso essa questão tem mobilizado a sociedade e tem trazido algumas diferenças de opiniões nesta casa. Mas eu quero dizer que, por um outro lado também, nós temos que entender que a preocupação de nosso governo, do governador, em criar o Fundo Soberano e dar a ele destinação que visa garantir a poupança das próximas gerações e que visa também o crescimento e o desenvolvimento do Estado, é uma atitude louvável, deputado Mameri. É uma atitude interessante em que a gente, que é deputado e que sabe de nossa capacidade de fiscalização, sabe também do poder que nós temos para estar vigiando essa matéria. Se nós temos hoje um recurso que nós podemos alavancar o desenvolvimento de nosso Estado, por que não fazer? Por que não trazer a iniciativa privada? E o regulamento, gente, esse regulamento, eu quero aqui pedir à esfera de governo que discuta com essa casa o regulamento, porque tem que ser um regulamento rigoroso. E mais, gente, o Bandes e o Banestes, eles são regulados pelo Banco Central. Quando se fala que é auditoria externa, tem que ter, é obrigatório, é uma determinação do Banco Central que o agente financiador, e no nosso caso, não vai ser nenhum banco privado, é Banco Banestes e Bandes, desculpe, BNDES, que são dois bancos estaduais, o BNDES de Fomento e o Banestes, o Banco Nosso do Estado. Ora,
Esses bancos, eles são regidos pelo Banco Central e a auditoria externa, ela é obrigatória nestes casos. Se o fundo é para ter um futuro melhor para o Estado do Espírito Santo, nada mais justo que essas obras estruturantes gerem emprego e renda, fazendo com que o Estado não seja dependente dos recursos dos royalties do petróleo exclusivamente, mas que esse recurso seja empregado na geração de emprego e renda para o Estado do Espírito Santo. O projeto diz que os agentes operadores do Fundo Soberano serão Banestes e Bandes. E aí, uma questão que me preocupa é com relação à administração do fundo. Quem vai, no mercado financeiro, fazer com que esse dinheiro possa render? Isso não tem nada a ver com poupança. Não tem nada a ver como reservar recursos para não ser utilizados. E muito menos investir em poupança. É brincadeira. Poupança rende menos que a inflação. Uma fala anteriormente que foi feita aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o próprio Banestes, que tem hoje um fundo imobiliário na Bolsa, e que, por sinal, esse fundo vai muito bem, deputado Enivaldo, o Banestes é o gestor do fundo, mas ele contratou um administrador que é o Banco Fator. E vou repetir, esse fundo vai muito bem dentro da Bolsa hoje. Por quê? Porque o Banestes, que é o gestor do fundo, contratou um especialista no mercado financeiro, e esse fundo faz vários investimentos, aí pode ser em ações, pode ser no Tesouro Direto, ou seja... Agora, um ponto importante que eu gostaria de refletir é que nem o Banestes e nem o Bandes têm experiência para ser um administrador desse fundo. E o governo não vai utilizar o recurso todo de uma vez, por vários motivos, e nem pode. Tudo bem que ter recurso para fazer investimento fomenta a economia, isso, claro, é óbvio. Mas esse recurso vai ser utilizado aos poucos. E esse recurso que vai estar em conta do fundo, que vai estar no fundo, que não vai ser utilizado, ele precisa render. Até porque se ele não render, com inflação, ao longo dos anos, esse dinheiro vai se perdendo. E aí está o meu maior questionamento no fundo: quem vai fazer a administração do mesmo? Falou-se muito em soberano, em plano. Primeiro o seguinte, eu apresentei algumas emendas, 3 emendas somente, mas primeiro, apesar das negativas das emendas, eu quero dizer o seguinte: primeiro, não acredito de forma alguma, deputado Ferraço, que o governador Renato Casagrande possa ter qualquer mal intenção com relação ao projeto. Mesmo porque, até que se ele tivesse, o governador Renato Casagrande, até que se ele tivesse, o Ministério Público está aí, o Tribunal de Contas está aí, a transparência está aí, e nós estamos aqui. Mesmo que eu não esteja aqui para fiscalizar essa verba durante todo esse período, alguns deputados estarão aqui, outros deputados, alguns serão reeleitos. O fato é o seguinte: nós temos que aprovar, devido à boa intenção e à boa hora que chega uma matéria tão importante para o Espírito Santo. Eu quero agradecer cada um dos colegas que ficaram por apreciar os 2 projetos do Fundo de Infraestrutura, do Fundo Soberano. Agradecer a unanimidade dos votos. Eu creio que todos nós reconhecemos o quanto protagonista foi o governo do Estado do Espírito Santo, na pessoa do governador José Renato Casagrande, e usando as palavras do meu colega, companheiro de partido, deputado Sérgio Majeski, ser pioneiro nesse tema, nessa matéria. Isso mostra mais uma vez o quanto é democrático, o quanto é republicano, o quanto é responsável o governador Renato Casagrande. Manda um projeto para essa casa
do qual não tinha obrigação de mandar. Um projeto que coloca um recurso no fundo de infraestrutura para dotar todas as micro-regiões do Estado do Espírito Santo de infraestrutura para gerar oportunidade para todos os capixabas. Que coloca um fundo soberano, imaginando o Estado daqui a 20 anos, de 15 anos para diante, recursos esses de royalties, de participação especial, deputado Teodorico Ferraz, que não se tinha, ou aliás tinha e não tínhamos conhecimento que se tinha. O próprio governo Renato Casagrande, em 2003, através da nossa Procuradoria, através da nossa Secretaria de Fazenda, os auditores fiscais, identificaram que nós tínhamos direito mais do que o que era pago pela Petrobras. Identificaram que a produção do Parque das Baleias poderia ser muito mais do que o que era. De que forma? Unificando a produção. Se unificasse a produção, nós poderíamos ter um volume muito maior de royalties, nós poderíamos ter um volume muito maior de participação especial. Quanto tempo, quantos governos passaram e não perceberam isso? Mas o governo Renato Casagrande, através da Secretaria da Receita Fazendária, através dos auditores, perceberam, judicializaram isso, e agora nós estamos colhendo no governo Renato Casagrande, fruto do que foi plantado em 2013. E entrando esse recurso, que não é pequeno, só de retroativo foi aproximadamente 1,5 bilhão, e o governo, é óbvio, devolve isso para o futuro do Estado do Espírito Santo. O nosso Estado já é o mais organizado de todos os Estados federados. O nosso Estado tem hoje capacidade de investimento com recursos próprios, tem capacidade de endividamento, de tomar créditos para poder fazer investimento. Então, o governo muito responsável coloca isso num fundo partidário e dá um sinal que o Estado do Espírito Santo, todos os espíritos santenses, precisamos ter responsabilidade na escolha dos futuros governadores, porque nós teremos um fundo soberano, nós teremos um recurso para investimento em saúde, em educação, em infraestrutura, em cultura, em turismo. E eu quero parabenizar o governador, é protagonista, é pioneiro. No Brasil não se teve isso em nenhum estado. Essa é uma vitória do povo capixaba, até porque não havia necessidade alguma do governo criar o Fundo Soberano, mas ele deu um passo à frente e criou esse fundo garantindo investimentos agora, amanhã e depois, diante da reserva que nós teremos para, no momento de dificuldades, a partir de critérios estabelecidos pela norma que nós acabamos de aprovar, possamos usá-la. O que é Fundo Soberano? Ele é uma cópia fiel do que existe na Noruega? Não. Ele é híbrido. Ele tem um pedaço que copia da Noruega e outro criado aqui pelo próprio governo do Estado. Havia necessidade do governador criar esse Fundo Soberano? Também não. Mas com a responsabilidade que tem o governador Renato Casagrande, ao criar o fundo, ele fez com que nós tivéssemos a responsabilidade para que esse fundo pudesse ser aplicado e melhor aplicado. E com relação às emendas que eu acatei do próprio governo, inclusive de uma de autoria do vice-líder, deputado Dari Pagung, e as que eu não acatei de outros deputados, eu quero fazer um registro que todas elas promoveram um debate. E essa casa é isso, é plural. Algumas posições favoráveis, outras contrárias, mas no final nós votamos e aprovamos esse fundo, que não é um projeto do governo do Estado, não é um projeto do Executivo, não é um projeto de quem votou favorável ou contrário aqui na Assembleia, é um projeto que vai beneficiar a população do Espírito Santo e as futuras gerações. E vale aqui o registro, como citou a deputada e ministra Irini Lopes. O papel dessa casa é de fiscalizar, está previsto na Constituição. O papel do Tribunal de Contas também é exercer o controle externo. O papel do Ministério Público, idem, do Ministério Público de Contas também. Além de tudo, o governo tem um controle interno.
que ajuda a dirimir todas as dúvidas apresentadas, por exemplo, no momento que foram protocoladas as emendas. Então, se a dúvida era a segurança de que esse dinheiro vai ser bem melhor aplicado e que não vai haver nenhuma distorção, eu quero garantir que nós temos que exercer o nosso papel de agentes fiscalizadores, o Ministério Público continuar fazendo a parte dele, o Ministério Público de Contas, idem, o Tribunal de Contas da mesma forma e os órgãos externo e interno de controle, que eu não citei, façam também a parte dele, porque aí sim cumpriremos o nosso papel constitucional. Muito obrigado. Das emendas que não foram acatadas, algumas foram apresentadas por mim. Todas as emendas que eu apresentei, elas trazem no seu bojo a ideia de investimentos sociais, porque no conjunto do texto nós vimos diversas vezes a citação dos investimentos na área da economia e do desenvolvimento, mas não explicitamente, em nenhum momento, o desenvolvimento social. Nosso Estado pode e deve desenvolver diversas atividades com apoio e o investimento do governo em projetos, não apenas os projetos que representam as grandes empresas ou os grandes conglomerados, mas empresas e outras organizações que têm como objetivo a produção e o desenvolvimento, que é gerida e conduzida por uma parte mais simples da nossa população, especialmente na área da agricultura e especialmente também na área das médias e pequenas empresas, que fazem um movimento importantíssimo dentro da economia e, indiscutivelmente, são os setores que mais empregam. A maior empregabilidade encontra-se nos pequenos investidores, naqueles menores investidores. Então, como no texto essa questão estava implícita, mas não estava em momento nenhum claramente colocada, foram as emendas que eu apresentei e que eu, assim como no fundo anterior, espero ver contempladas e explicitadas na regulamentação. Eu gostaria de fazer um registro sobre o projeto, talvez de maior importância que vai ter nesse primeiro quarto de século, o Fundo Soberano, que foi aprovado à unanimidade aqui nessa Casa de Leis. O Fundo Soberano do Espírito Santo, assim, algumas emendas não foram aceitas, mas eu tenho certeza, deputado Dari Pagung, o vice-líder, que teve uma participação importante para aprovação, ligou para todos os deputados, junto com o deputado Enivaldo. Tomara que esse Fundo Soberano seja semelhante ao Fundo Soberano da Noruega. Um fundo que iniciou em 1990, com 300 milhões de dólares. Hoje, depois de 29 anos, quase 30 anos, é o maior fundo do planeta, ele tem 1 trilhão de dólares. Hoje, dividindo pelos 5 milhões e 300 mil habitantes da Noruega, cada habitante teria exatamente 189 mil dólares. Então, é um recurso que vem de royalties, lá também tem petróleo e gás, e o Espírito Santo, através do governo Renato Casagrande, foi pioneiro no Brasil de ter essa sensibilidade e essa preocupação. As emendas que não foram aprovadas, deputado Dari, o líder do governo, Enivaldo, eu tenho certeza que o governo, na regulamentação, principalmente em relação à transparência, que nós temos a função de fazer isso, vai ser feito pelos deputados dessa casa, mas uma forma
importante para o desenvolvimento do Espírito Santo, que é o estado que maior tem potencial de crescer no Brasil, vamos trazer muitas empresas para o Espírito Santo. Qual é o estado? Isso é referente a um país fazer esse fundo soberano. Então o Espírito Santo sai na frente. Outros estados, eu tenho certeza que vai copiar o Espírito Santo e vai tentar criar o fundo soberano. Eu quero, senhor presidente, agradecer aos deputados dessa casa pela contribuição e pelo debate dessa questão dos fundos, cumprimentando aos deputados da base do governo e cumprimentando também os deputados chamados aqui independentes, pela capacidade de participação, de debate e de admitir, através do voto, a importância que é o Estado ter, através do governador Renato Casagrande, elaborado um fundo com o objetivo específico de preservar os recursos obtidos desse acordo do Parque das Baleias. Foi, com certeza, uma atitude de estadista, de uma pessoa que conhece a responsabilidade de governar, que tem sensibilidade com o futuro do Estado e que não agiu de maneira leviana, colocando esses recursos em uma conta para usar da maneira que bem entendesse, mas aproveitando essa oportunidade, criou um fundo para tratar o Estado de maneira soberana, de maneira digna e de maneira a respeitar todo esse esforço que foi essa luta de vencer na justiça e fazer esse acordo do Pacto das Baleias. Essa demonstração da Assembleia foi importante e nós elogiamos inclusive os debates, porque a preocupação de todos, quando se trata de um assunto que é a primeira vez que ocorre no Espírito Santo, um assunto desse porte, poder o Estado do Espírito Santo, nessa crise do Brasil, criar um fundo para preservar recursos oriundos da receita do Espírito Santo, só coloca o Espírito Santo na ponta, coloca o Espírito Santo na responsabilidade com as leis e demonstrando para todo o país que governar é ter responsabilidade, é ter consciência do valor e da honestidade com a aplicação dos recursos públicos. Entendi muito quando se debateu aqui a questão de se colocar ou se tentar colocar através de emendas alguns artigos com relação à transparência. Eu asseguro aos senhores deputados que nós não poderíamos acolher essas emendas porque elas não cabem dentro da lei da criação da lei de um fundo. Até porque o fundo é, como todas as leis, toda a administração do Executivo, fiscalizada pela Assembleia Legislativa, fiscalizada pelo Tribunal de Contas, fiscalizado pelo Ministério Público, por todas as pessoas, todos os segmentos sociais. Basta que qualquer movimento organizado apresente uma denúncia nesses órgãos que o Estado tem a obrigação, além de nós sermos aqui um Estado exemplo na questão da transparência pela internet, qualquer pessoa pode pedir e terá esses dados. Então, esta preocupação, ela é louvável e mostra que o parlamentar está preocupado com a transparência. Mas eles podem ficar tranquilos de que nós somos um governo que tem dado importância total à questão da transparência.